você mudou? Totalmente. Só com essa conversa foi... Totalmente, cara. Porque me abriu o olho de uma forma que eu comecei a exercitar o que ele estava me falando. E aí eu comecei a perceber que dava resultado, era legal. As pessoas gostavam mais de mim. Era muito mais legal. E não atrapalhava a tua música. Não, e outra, me tirava a responsabilidade. Eu dividia a responsabilidade. Eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha muita dificuldade em dividir. Eu não era um cara muito adepto a essa coisa de terceirizar. Eu era muito monopolizador, assim, centralizador, né? Então todos os meus negócios, eles partiam do princípio de que eu era o olho do gado, sabe? E é uma burrice, né, na verdade. Se você terceirizar, se você se aliar aos bons, você vai ser um deles, na verdade, né? Mas eu precisei de alguém que me falasse isso. Porque o meu pai mas por que seu pai e sua mãe... Porque essa situação é uma situação corporativa, é uma situação que eu não passo em casa. Então alguém de fora tinha que me falar isso. E quem me falou isso foi o cara que foi a melhor coisa que poderia... Você fala, você nunca fez uma faculdade? Fiz, cara. Fiz a faculdade do 11h30, entendeu? Aí é uma coisa curiosa, aí trazendo para o mundo do futebol, muitas vezes um garoto que fica famoso, ele extrapola até a casa dele. Ele é o cara ele é o ídolo da casa, o cara deixa de ser pai para ser fã. E como é que o fã vai advertir o ídolo? Exatamente. Né? Então isso é uma coisa bem interessante até para o mundo do futebol. Aliás, se a gente, eu não citar nomes aqui, mas o que você está falando está acontecendo agora, né? Um grande ídolo brasileiro. Sim. Né? Você vê, né, notório que o cara deixou de ser o que ele era por conta das atitudes que ele tomou, das escolhas que ele fez. Uhum. Né? Era para ser o topo da cadeia alimentar. Só não é porque as escolhas que ele fez deixaram ele de um jeito que ele hoje é um ostracismo. Ele não aparece, ele não está mais em lugar nenhum. Ele não é mais imprescindível. Né? E aí é que é o negócio, entendeu? Essa coisa de você se achar, de você... E eu tive isso durante um período da minha vida que foi muito... Eu quase sucumbi. Assim, mas aí a coisa, eu consegui dar a volta por cima, assim, eu consegui me entender. E outra, é uma coisa muito interessante isso também, quando você é um cara que tem muito centralizador, você não dá a oportunidade de se desculpar, né, de entender o erro e falar assim, putz, cara, você errou, não, desculpa, eu sei que eu tô errado, eu vou tentar melhorar. Isso não passa na cabeça das pessoas muito egocêntricas, soberbas. Eu sou demais, né? Exatamente. Mesmo que você seja, né? Claro, mas o demais também erra, né? Exatamente. Pelé já perdeu pênalti. Exatamente, exatamente. Então isso aí aconteceu muito. Como foi acabar o programa? Então, isso também é uma outra coisa muito interessante, porque eu sou um empreendedor da música, um empreendedor da cultura, eu sempre fui, né? Tenho isso da minha mãe foi uma empreendedora, ela sempre buscou olhar para frente. Então eu não sou muito de viver o agora. Eu vivo o agora porque o agora está aí, eu tenho que viver. Mas eu estou sempre olhando para daqui a pouco, sabe? Então, eu sempre fiz isso. Então, quando eu estava no programa, fiquei 28 anos lá, os 28 anos que eu fiquei lá, paralelamente, eu estava olhando para daqui a pouco. Então, é uma coisa que músico não faz. Eu guardava uma grana, eu gastava menos do que ganhava. Músico lembra muito jogador de futebol, né? Também. Tem uma cabeça muito parecida. Também. Então, assim, teve uma época, Flavinho, que eu ganhei muito dinheiro. Muita grana. Para um músico, um instrumentista brasileiro, né? E eu não tinha carros, eu não tinha casas, eu não comprava apartamentos. Eu guardava. Viajei muito com a minha mulher, mas sem miséria, porque era uma coisa que eu investi em mim. Agora, dor de cabeça, cara, ficar pagando condomínio, gás, e minha mulher também é outra, fala, não, nem vai começar a vir um monte de boleto de coisa que a gente não usa, e você não tem fim de semana, e que adianta a gente ter apartamento na praia, a gente não vai, eu vou ficar aqui sozinha, tendo que ir, e a gente nunca teve essa, quer ir pra praia, pega um hotel, vai, fica, vem embora. Então eu nunca fui essa coisa da aquisição, né? Então isso já foi um sossego, porque uma das coisas que faz a gente realmente quebrar as pernas é quando você tem uma estabilidade e aquilo de repente acaba. Uhum. Segunda coisa, o de repente não aconteceu.
Porque o Jô, no último ano de 2016, que foi o último ano do programa, ele passou o programa inteiro, o ano inteiro, falando assim: boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui começando mais um programa do Jô, diretamente dos estúdios da Rede Globo. Hoje, esse ano é a última temporada do programa. Então ele falava isso todo o speech inicial. Só não ouvia e não entendia quem não queria. Então, o último ano do programa, para mim, foi um ano emblemático, porque aí sim eu comecei a prospectar coisas. Falei assim: puta, vai acabar o programa, eu vou ter que me virar. Mesmo assim eu tomei tombo. Porque, por exemplo, uma coisa que nunca me passou pela cabeça quando acabou o programa era quanto custava um plano de saúde, por exemplo. Eu não fazia ideia. Acabou isso Eu também, não fazia ideia. E eu não. E foi uma coisa que passou batido. Eu só fui atropelar isso quando ele passou na minha frente quando acabou o programa. Que eles pediram para eu entregar a carteirinha da 1000 lá, não sei qual que era. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, acabou o seu contrato. Eu falei: mesmo, cara, eu não pensei nisso, cara, acabou meu plano de saúde. Então, assim, quando eu sentei na cadeira para conversar com o diretor de RH para o distrato, houve um momento de impacto, assim, cara, porque eu falei assim: puta, agora acabou mesmo, cara, eu entreguei o crachá, não posso mais entrar aqui, e tal, 17 anos depois e tal. E todo mundo meio constrangido, assim, porque a gente era muito querido lá. Só que a Globo foi muito legal. Foi uma empresa que teve muita idoneidade, assim, fez tudo direitinho. Então eu saí com uma grana. Além da grana que eu já tinha, eu saí com o dinheiro. Tudo bem. E aí eu, prospectando as minhas coisas, o que eu fiz? Eu comecei a investir em mim, de novo. Eu sentei com a minha mulher, uma santa. Falei: pô, a gente vai ficar botando dinheiro no banco, ficar investindo no banco. O banco já tem dinheiro suficiente. A gente não, né? Então vamos fazer tal. E eu tinha uns projetos. Falei: vamos fazer os projetos acontecerem. Um deles era o Derico Music Truck, que é o meu caminhãozinho que eu saio viajando, tal, tocando de graça, tal, não sei o quê. Isso custou o dinheiro que eu ganhei da Globo. Claro. Custou uma grana. Só que era a única forma que eu tinha de empreender. Eu não tinha outra forma de fazer isso, né? Eu vou voltar a tocar na baile, fazer noite. Noite te mata, né, cara? A noite é cruel, né? Ainda mais se você vai ficando mais velho. Então eu empreendi e deu certo, né? Então hoje eu tenho o meu trabalho garantido, eu tenho uma fonte de renda que me segura por conta do investimento que eu fiz na época em que o programa acabou. A mola propulsora dos meus projetos serem realizados foi o programa ter acabado, porque ele era a prioridade máxima da vida. Claro. Era ali e aí o restante... Havia uma boa zona de conforto que acabou, né? Total, imagina. Eu parei, o mês, eu acordava no dia 1º, eu não sabia como é que ia ser o dia 30. Até hoje eu não sei, na verdade. Mas agora acochambrou, né? Uns amigos meus queridos, que são mais íntimos, falam assim: você se reinventou. Né? E eu não tinha muita noção do que essa palavra quer dizer, né? Na verdade, se reinventar. Eu toco, sou músico. Não, mas você reinventa mesmo, porque você começa a fazer uma outra coisa, que nem aqui, né? Igualzinho. Você tá com amigos se reinventando. Sem dúvida, sem dúvida. Você é um cara que tem uma mídia a seu favor, você tem um nome que você prospectou durante décadas, né? Um profissional muito respeitado, tem seus fãs, e você tem ideias, cara. Então você empreende das suas ideias dentro da sua capacidade. E aí o que começa a acontecer? Que a gente estava falando em off aqui. Seus parceiros vêm junto com você. Sem dúvida. Então o que quer dizer isso? Credibilidade, profissionalismo, responsabilidade, amabilidade. Você é um cara amável, você é um cara que quando eu cheguei aqui, você veio me abraçar, pô, bacana, demos risada, pô, eu lembrei de você, não sei o quê. Isso é amor. Não só pela profissão, mas pelas pessoas que... Pelas pessoas, claro. E a gente fala: pô, mas isso é natural. Não, cara. Não é mesmo. Não é. Não é todo mundo que é assim. Muito pelo contrário. Tem muita gente que quer... Cara, um dia eu me deparei com uma coisa, cara, que eu fiquei abismado. Porque assim, a inveja é uma coisa incontrolável. Você não consegue controlar a inveja. Então tem pessoas que têm inveja e elas ficam minando você de uma certa forma.
Só que eu me deparei com uma inveja que eu nunca tinha me deparado antes, que é o cara que não quer o que você faz, ele quer o que você tem. Mas não, ele não quer o que você tem assim, tipo, o Flávio Prado tem um carro prata ali, que bacana, eu vou ter um carro igual ao dele. Não, eu quero o seu. Não é semelhante, é o É seu. o seu, cara. Eu falei, mas como assim, cara? Eu quero a sua mulher, eu quero o seu carro, eu quero a sua casa, Seu filho. seu filho, eu quero o seu trabalho, o seu trabalho. Eu não quero trabalhar com a mesma coisa que você. Então, cara, fica uma coisa... É abutre mesmo, cara. É o cara que quer te matar. Isso... Eu nunca tinha reparado nisso, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. É muito triste, né, cara? No relacionamento humano você tem um negócio desse, né? E ao mesmo tempo você fala assim, pô, então eu vou ter que me separar desse cara, dessa figura, que também é muito ruim. Porque o ideal é que você tenha uma confraternização, e uns mais, outros menos, tá? Claro. Mas você eliminar esse cara da sua vida, mas às vezes você é obrigado, cara. A vida te propõe essa situação. Você fala assim, cara, eu não quero ver esse cara nunca mais na minha vida, porque esse cara vai fazer mal. Aconteceu isso com você? Aconteceu isso comigo, cara. E não fui eu que percebi, hein? Foi uma outra pessoa que percebeu e falou assim, Dericão, fica de olho nesse cara, porque esse cara, e aí contou, eu falei, cara, ele falou, e é verdade. E aí eu... Trabalhava com você? Não trabalhava comigo, ele era, sabe aquele cara que estava sempre junto, tipo o papagaio de pirata? Aí eu comecei a entender por que esse cara estava sempre junto, o que esse cara estava, sabe? Eu nunca mais eu vi. Engraçado, né? Parece que você tem o imã para de puxar, sabe? Ou ele percebeu, sei lá, não entendi. Só sei que ele sumiu. Não é pessoa conhecida, né? Não. É, O cara... trabalhava no seu grupo. Você se reinventou. Beleza, realidade. E o restante de quinteto? Então, por exemplo, o Bira foi dar uma entrevista pro Danilo Gentili no SBT, no The Noite. Logo depois que o programa acabou. Ele chorava, Flaminho, chorava. Eu nunca esperava. Eu fiquei... Realmente aquilo me pegou. Eu acho que ele morreu muito Talvez pelo luto do programa? Não, também. E ele ficou pela depressão. Ah, é bem provável. A depressão. Porque o Bira era o seguinte. O Bira, quando eu entrei no programa, ele tinha a idade do meu pai. 54 anos, 55. Quando o programa acabou, ele tinha 78. Quase 80 anos de idade. Não, 82 ele tinha. Ele era de 34. Tinha 82 anos. O Jô que tinha 78. Pô, eu falei pra você, cara, o Jô passou um ano falando que era a última temporada. O Bira não era surdo. Só que o Bira não quis acreditar. Então ele ficava esperando o Jô chegar no fim do ano e falar assim, peguei vocês, né? Vocês estão achando que temos mais 2 anos de contrato. Isso não aconteceu. Então acabou. Ele teve a mesma reunião que eu tive com o diretor de RH, ele também teve. E aí, cara, eu falando com a Alzeni, que é a esposa do Bira, o Birinha não tá legal, o Birinha tá muito tristinho e tal. E aí eu vi a entrevista dele no Danilo, e aí eu tive a noção real do que ele estava passando. Ele não acreditou, e ele não se preparou. Então ele morreu. Porque ele passava o dia lá, na Globo. Todos os dias. O dia que não tinha gravação, ele ia, se arrumava, todo bonito, cheirosinho, tal, o cabelinho e tal. Sentava na sala da produção, ficava lendo jornal. Era a vida dele. Então, não sei se porque a idade, ou se ele já não estava mais buscando isso, ele entrou num buraco. O limbo, tal do limbo. E para um cara de 82 anos de idade, a força para sair desse limbo é muito difícil. Claro, claro. Então eu acho que o Miltinho é a mesma coisa, batera. Ainda vivo, mas musicalmente inativo. E é um bom instrumentista. Tinha a mesma fama que eu tinha, ele tinha. Todo mundo teve a mesma. Claro, todo mundo a disposição era a mesma. E os mesmos proventos também, todo mundo ganhava igual. Então, assim, é gerenciamento mesmo, sabe? Não só da vida
pessoal, mas da vida profissional. Você gerenciar a sua vida profissional, né? O Osmar tá bem, o Chiquinho tá bem, tá todo mundo, o Tomate tá nos Estados Unidos, tá tocando. Então, assim, cada um gerenciou da sua forma, né? Mas o Bira foi emblemático. O Bira foi um cara que realmente... O Jô também, né? O Jô, quando acabou o programa, a primeira a bigorna da morte do filho, que aquilo foi terrível, né? Aliás, tem um áudio, um vídeo, né? Tá no documentário dele, inclusive, e na internet também, na segunda-feira, que ele foi gravar depois dele ter enterrado o filho dele. Tá todo mundo falando, cara, tira, não, eu tenho que trabalhar, porque tal, não sei o quê. E foi lá e deu um testemunhal de começo de programa que ficou pro resto da vida, né? E quando o programa terminou, da forma como o programa terminou, também foi a segunda bigornada, sabe? Foi a pá de cal, né? E eu entendo perfeitamente como que isso acontece na mente e no coração, na alma de uma pessoa como o Jô, que trabalhou durante 70, sei lá quantos anos na televisão, e aí ele se vê naquela situação, entendeu? É muito triste mesmo, né? Muito, muito deselegante. Foi deselegante? Então, na verdade, cara, não é que foi deselegante, foi triste, cara, porque assim, a conjuntura era uma conjuntura muito particular, a concorrência estava muito desleal, né? Porque o Jô, quando estava fazendo o programa, ele era pioneiro naquilo. E aí vieram os outros imitar o que ele fazia. Uhum. Então tinha um certo modus operandi ali de funcionalidade do programa no ar, que era tudo mais ou menos parecido. Só que a condução era outra. Então, para o Jô conseguir a audiência que a Globo queria que fosse, para bater, tipo, esmigalhar a concorrência, o Jô não tinha mais condição de dar. Por quê? Porque ele não era aquilo lá. E ele não ia se rebaixar a fazer aquilo lá. Ou seja, a baixaria estava ganhando. Então, aquilo lá também não sei se era uma baixaria, mas era um negócio diferente e duvidoso, nebuloso. E o Jô não, o Jô era escancarado, era aberto, era uma coisa limpa, clara, bacana, que já tinha o seu não estava dando mais os 14, 15, sei lá quanto que dava, estava dando 8. Mas, bicho, 2016, um cara com 78 anos de idade, com 30 anos de programa, era vitoriosíssimo. Claro. Mas não, a Globo já estava naquela coisa de já ir espremendo, sabe? Em 2014, 2 anos antes do programa acabar, já teve um papo com ele que tinha que diminuir a equipe, tirar profissionais, e o Jô era um cara muito fiel. O Jô, quando saiu do SBT e foi para a Globo, uma das exigências dele em contrato é que toda a equipe fosse. E a Globo falava, mas eu tenho tudo aqui, cameraman, caboman, diretor. Ele falou, não, se a minha equipe não for, eu não vou. Então, levou Globo, até cameraman? Todos, caboman, áudio. 26 pessoas foram. Caramba. A Globo engoliu 26 profissionais. E, pô, tudo bem. Porque ele falou assim, vocês estão comprando a engrenagem ou vocês estão me comprando só? Porque se vocês estiverem comprando a engrenagem, essa engrenagem tem que ir. Tá coberto de razão, pô, é isso mesmo. Claro. Né? Então ele era muito fiel. Quando a Globo chegou e falou assim, então tá, agora você vai ter que tirar 30% da sua equipe. Escolhe aí quem que você vai mandar embora. Aquilo foi uma facada para ele, cara. Foi terrível, cara. Isso eu acho deselegante. Entendeu? Isso eu acho deselegante. Você colocar um profissional na parede a ponto de ele não ter escolha, sabe? Isso é a força bruta contra o... Sabe? É desproporcional. Perfeito. Então, a partir daí, azedou. Então, os últimos 2 anos foram anos azedos. Legal, bacana, foi tudo certo, continuou fazendo e tal. Mas sabe quando dá aquela azedada? E aí, cara, no final mesmo, ele já estava chutando balde. Ele sabe? Já tinha jogado para Jesus, né? E um cara como ele, com a estirpe dele, com o currículo dele, dentro de uma emissora que ele foi embora e chamou ele de volta, sabe, poderia ter sido um pouco mais humano, digamos assim. Não foi tão.